Graça e paz, igreja. Choro, mas eu choro de alegria, porque é motivo de muita alegria poder estar aqui. Com tanta luta, né? Eu já peço desculpa, porque vocês estão vendo que a minha voz não está muito legal, que eu estou bastante gripada. Mas, glória a Deus, eu ainda tenho fôlego. E o que tem fôlego tem que louvar o Senhor. Hoje a palavra de Deus, que Deus tem para nós, a gente está no mês com ênfase a família, no mês da família, né? Toda a igreja missionária está enfatizando na palavra que é trazida a família. E é interessante porque no mês passado a gente teve ênfase em missões. E no último domingo veio o missionário, que é da Jocum, Tony Lee. E ele veio para terminar o mês de missões, veio falar de missões, mas ele também falou de família, que era o tema do próximo mês. E eu achei aquilo bastante interessante, né? Ele até brincou bastante com o Alexandre e a Lene, né? E eu fiquei pensando muito no que ele falou. Eu fui lá de novo, eu li os textos. E Deus falando no meu coração, Deus foi colocando muitas coisas assim a respeito do que ele falou. Então, a palavra que eu trouxe hoje é só para complementar aquilo que o Li já havia começado, terminando missões, mas já começando, introduzindo família. E o nosso título de hoje da mensagem é: O lar abençoado obedece à palavra. Amém? O nosso desejo como família é que nosso lar seja abençoado. Mas para que o lar seja abençoado, é necessário que a palavra de Deus seja obedecida. Ou seja, se você quer ter um lar abençoado, obedeça a palavra de Deus e os evangelhos acerca da conduta que devemos ter e nos comportar, sendo maridos, esposas ou filhos. O Li, ele falou bastante, né, de marido e esposa, mas nem falou tanto de filhos. Mas quando a gente fala de um lar, de uma família, geralmente, né, é o marido, a esposa e os filhos. Então, também a Bíblia traz instruções para os três. Então, nós vamos ler 3 instruções para os três. O primeiro deles é a instrução para o marido. E aí o primeiro, pode mudar aí. Maridos amando as esposas sobre o modelo que é Cristo. O primeiro ponto, quando a gente precisa obedecer, que a gente precisa obedecer para ter um lar abençoado, é o marido como cabeça, amando as esposas sob o modelo de Cristo. Isso está em Efésios 5, de 25 a 30. Pode passar que eu deixei aí já. Ficou pequenininho. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Então, é bem claro o que diz na palavra de Deus. O marido, ele tem que amar a esposa, cuidar dela, alimentar, assim como e cuidar como Cristo cuidou da igreja. Cuidar dela como cuida de si mesmo. Eu coloquei só até o 30, mas no 31, Paulo faz menção ao capítulo 2 de Gênesis. Vocês não precisam abrir, fica em 2 Gênesis 2, 4. Que diz assim:
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou muitos escutam um só corpo. Ou seja, se o marido e a mulher se tornam uma só carne, um só corpo, logo, quando o homem ama a esposa, ama aquela que se tornou parte dele. Carne da minha carne. Meu corpo do meu corpo. E todos os que estão em Cristo, porque é muito importante falar isso, todos que estão em Cristo, nós que temos Deus, que conhecemos a palavra e que sabemos a importância que Deus dá à nossa vida, ao nosso corpo, quem cuida do seu corpo, não judia dele, não judia do corpo. Então, da mesma forma, o homem que ama a sua esposa e como tem que amar o seu corpo, não vai judiar, não quer ver ela sofrer, não quer ver ela amargurada, né? Muito pelo contrário, vai fazer de tudo para que viva em harmonia, que ela viva feliz. Eu amo essa pessoa, eu quero o melhor para ela. Então, é dessa forma que o homem deve amar a sua esposa, da mesma forma como Cristo amou a igreja. Né? Paulo diz lá no versículo 29, quem ama, cuida e alimenta. Essa é a orientação de Paulo. Mas a gente encontra essa mesma orientação na carta de Pedro. 1 Pedro 3,7 diz assim: da mesma forma, vocês maridos, honrem suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que você, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Olha que interessante. Paulo diz, alimente, cuidem. E Pedro diz, sejam compreensivos no convívio. Cada um à sua maneira dá uma instrução a ser seguida. E aí, quando ele diz aqui, Pedro diz, né? Sejam compreensivos no convívio. Pedro, todo mundo sabe, Pedro não era uma pessoa muito fácil de lidar, e ele mesmo, graças a Deus já convertido, diz que a gente precisa ser compreensível no convívio. Porque é fácil o convívio? Não é. Mas é necessário. Ele diz, igualmente participantes da vida com Cristo. Somos participantes, nós assumimos o compromisso de compartilhar, somos corpo do mesmo corpo. Temos que ser compreensíveis um para com os outros. Essas são as instruções. O povo de Deus, do qual eu e você faz parte, é formado por pessoas diferentes, que pensam e agem de formas diferentes, mas somos unidos pela cruz de Cristo. Isso é fato. Então, aqui está. O primeiro ponto é esse, é o marido que tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, cuidar, respeitar, ser compreensível. Já o segundo ponto, que temos que ter obediência para termos um lar abençoado, é continuando em Efésios também, né? O segundo ponto é mulheres submissas aos esposos, semelhantes como a igreja é a Cristo. Ser submisso ao marido, como a igreja é submissa a Jesus Cristo. Vamos ler Efésios 5, 22 a 24. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E aí, como é lindo quando a gente lê a palavra de Deus e a gente tem o entendimento das coisas. Porque a gente acaba com qualquer mimimi que pode vir do mundo. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E o mundo, ele quer que você seja enganado a todo momento. Inverte os valores. O mundo inverte os valores para que você não viva em obediência ao que é a palavra de Deus. E o que está escrito, e o que nós estamos lendo é, primeiro, o marido tem que amar, cuidar, respeitar a esposa, como Cristo fez com a igreja. E uma vez que você tem um marido cuidador, respeitoso, que te ama, que faz tudo como Cristo faz a igreja,
Qual o problema em se submeter a esse marido? Mas não é isso que o mundo quer. O que o mundo quer? Ah, não. Homem nenhum manda em mim, não. Escuta, não é mandar, é compartilhar. Nesse contexto, é compartilhar. A mulher sabe que se falar com jeito, mulher sabe, se falar com jeito, expor as ideias, as opiniões de forma correta, ela consegue o que ela quer do marido. Consegue ou não consegue? As mulheres também conseguem. Tem a compreensão da forma. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Provérbio 14. Se eu tenho condições, debaixo de uma submissão, de levar o que o meu desejo seja realizado, por que eu vou arrumar briga? Ou impor algo com grosseria? É esse tipo de submissão que a Bíblia ensina. Eu vou falar um testemunho rapidinho. Meu marido está assistindo. Eu gosto muito do Clube dos Bancários, Milionários. E estava fazendo muito calor, foi feriado, 1º de maio, que foi na quarta-feira. Eu queria muito ir, estava muito calor, tinha o dia de folga, um dia no meio da semana, não tinha compromisso na igreja durante o dia. Eu queria muito ir. E eu fico imaginando as coisas, né? Aí eu fui, comprei a rede. Comprei os ganchos de prender a rede. Eu fiz tudo o que eu queria. Aí eu precisava convencê-lo de que eu queria ir para o Clube dos Bancários. Mas você imagina se eu chegando e falar assim, ó, aqui, ó, já comprei a rede, amanhã nós vamos sair tal hora, já arrumei todas as coisas que nós vamos levar. Ele achou assim, peraí. Achando o quê? Que você chega assim com tudo pronto? Aí eu cheguei e falei assim, olha, você viu que vai continuar fazendo esse calorão? E amanhã não tem nada, não, ó. Não tem nada de dia na igreja, não tem nada para fazer. Viu? A gente podia ir lá no clube, hein? O que você acha? Inclusive, eu estava aqui vendo umas coisas no Mercado Livre, daí eu comprei uma rede. Eu queria tanto ir. O que você acha? Ah, é mesmo, né? Não, eu até não estou muito bom, que ele estava gripado, até não estou muito bom, mas se a gente não tem nada para fazer, vai estar calor. Isso, a gente leva as meninas para brincar, piscina, calor, gostoso. Chama até a Aparecida, que a minha irmã foi junto. O que você acha? Ah, legal, vamos sim. Fomos, foi um dia maravilhoso, foi super legal. Ele não participou de nada, porque realmente ele estava gripado ruim, mas a rede funcionou, ele ficou lá cuidando do carro da rede, nós brincando, andando o clube inteiro. Foi perfeito. Mas é aí que a gente vai ganhando o entendimento das coisas, de como a gente tem que fazer as coisas. E é nesse sentido que eu acho que a Bíblia fala que a mulher sabe edifica a casa. Porque às vezes a gente quer impor, a gente quer falar do nosso jeito, a gente quer brigar. E aí a gente não consegue nada. E aí fica frustrado. Sendo que com a sabedoria e a sujeição nos leva a conseguir aquilo que a gente quer. A gente pode fazer isso, a mulher tem esse dom. E mesmo que ele não concordasse, se ele falasse assim, ó, não quero, eu tô ruim, não vamos não, é um dia que então é folga, eu vou descansar, eu teria que obedecer, ficaria um pouco frustrada, triste, claro, mas eu teria que obedecer, porque às vezes também acontece que ele enxerga algo que eu não enxergo, algo que eu não pensei nos meus planos. E por isso você tem que ouvir o outro lado. Olha, não estou bem, não estou legal, estou doente, não quero ficar em casa. A gente também tem que saber, essa é a parte do compreensível, a gente também tem que saber entender e respeitar o outro lado. Né? Ele me faz entender, às vezes, que ele não está afim da mesma coisa que eu. E eu tenho que entender. E está tudo bem, está tudo certo. De novo, lá em Pedro, porque a gente vai fazendo esse paralelo, Pedro 3:1 diz, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, não a você, tá? A palavra. Será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma.
mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então, às vezes ele até quer brigar. Tem dia que a gente quer brigar. Mas aí você se cala, você entende, você se mostra compreensivo, acabou a briga. Então aí não precisa palavra, não precisa briga, não precisa. Sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. E então a gente falou, primeiro ponto, marido amando a esposa, como Cristo amou a igreja, cuidando, respeitando, sendo compreensivo. Mulher sendo submissa, respeitando, obedecendo. E agora tem instruções. Terceiro ponto, precisa ter obediência para ter um lar abençoado. E esse o Li nem tocou diretamente, mas o terceiro ponto é filhos obedecendo aos pais em honra e temor a Deus. Em Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Honrar pai e mãe significa obedecer, respeitar, seguir o exemplo. Né? Meu pai é trabalhador, levanta, trabalha, vai para a igreja. Seguir o exemplo. Então, esse é um ponto importante também. Os pais precisam ser os exemplos do filho, porque as crianças imitam, né? Quem tem criança sabe que as crianças imitam. E a grande maioria dos pais, eles só querem o bem para os filhos. As regras servem para proteger e orientar. Imagina, nenhum pai quer o mal do filho. Está ali para orientar, para proteger. Então, o filho tem que ser obediente. O filho tem que respeitar e honrar. E a forma mais simples de honrar seus pais é obedecendo. Obedecendo. Às vezes o pai até nem está sendo muito radical, mas em honra tem que obedecer e tem que respeitar. Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. E isso não é só para filhos que moram com os pais. Porque, ainda, enquanto eu dependo de você, eu vou te respeitar, mas deixa eu ir embora daqui. Não é assim. Não é assim que funciona. É possível que o rumo da sua vida adulta, você pode até discordar do pai. E foi como eu falei, mas nunca devemos demonstrar desrespeito. Em vez de atacar, quando você está irritado, acalme-se primeiro e tente consertar o problema com amor, honestidade e com carinho. Não concordo, não acho que é assim mais, tenho outra visão. Vamos conversar? Não adianta briga, confusão, discórdia. Não leva a lugar nenhum. Mesmo na vida adulta, tem que ter esse respeito com o pai. Você também pode mostrar respeito, lembrando e agradecendo pelas coisas boas que os pais fizeram por você. O trabalho dos pais é muito difícil. Cuidar, educar é muito difícil. E os pais ficam muito felizes quando recebem um pouco de gratidão, viu? Digo por experiência própria. E ainda falando de filhos na vida adulta, quando você é criança, seus pais têm a responsabilidade de cuidar de você. Mas quando você é adulto e seus pais são idosos, você tem a responsabilidade de cuidar deles. Isso significa ajudar seu pai e sua mãe a terem uma vida digna na velhice. A Bíblia também fala disso. Sobre isso tudo é para a gente ter um lar abençoado, em obediência a Deus. Porque a família, ela é uma instituição sagrada, criada por Deus.
É preciso que cada membro saiba seu papel dentro dela. E honre com o compromisso que fez um com os outros, o marido com a esposa, a mãe com o filho que gerou. Que os filhos honrem os pais. Buscando em Deus sabedoria e orientação. Os pais na criação dos filhos, na comunicação entre cada parte, nas decisões a tomar, porque a falta disso destrói famílias. Destrói a instituição sagrada que a gente conhece, que foi criada por Deus. Por isso que cada um de nós precisamos buscar Jesus e permitir que Ele, através do Espírito Santo, transforme nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas ações. Temos que buscar diariamente isso em Jesus, no Espírito Santo, conosco, para nos dar sabedoria. É fácil? Não é. Todo mundo sabe como é o convívio. Mas é em Cristo, através do Espírito Santo, que o nosso coração é transformado, os nossos pensamentos, e a gente pode mudar as nossas ações e atitudes. A palavra de Deus precisa primeiro ser para cada um de nós. Precisa ser verdade vivenciada em nosso dia a dia. Precisa ir nos transformando. Não é de uma hora para outra, não vai. Tem que ser aos poucos, tem que ser todo dia, tem que ser buscando essa transformação. Para daí, então, a gente consiga falar com as outras pessoas, transmitir, tocar os outros, tocar outros corações. Levando o amor e a paz que só Cristo é capaz de dar. Essa paz precisa ser vivenciada através do respeito e das diferenças que cada um traz consigo. O apóstolo Paulo disse que a marca da nossa unidade é a cruz de Cristo. A partir da cruz de Cristo, podemos desfrutar da reconciliação com Deus e somos chamados a expressar essa reconciliação uns com os outros, provendo assim o respeito, a paz, e aí sim teremos um lar abençoado. Amém?